Comente como superar o luto. Perdi minha melhor amiga em um acidente de cachoeira neste ano. Ficou 22 dias na UTI. Filha única, 38 anos. Converso com os pais dela e eles estão esperando a morte. São católicos. Eu sou espírita. Não está sendo fácil para ninguém. Se para ela que é espírita não está sendo fácil, que dirá para os pais que perderam a única filha e ainda não têm a informação que o Espiritismo nos oferece. Sem dúvida nenhuma, é como se arrancasse de nós uma parte do nosso eu. Ter a compreensão de que aquela pessoa que a gente conviveu escapou por entre os nossos dedos e a gente aparentemente não vai vê-la mais, é muito doloroso. É por isso que a doutrina espírita ela é apresentada como uma doutrina consoladora. Porque ela oferece para nós uma visão da vida maravilhosa, ao nos oferecer a compreensão de que somos espíritos e que a sua amiga também é um espírito. Ela, evidentemente, também é algo que sobreviveu à morte. E embora você tenha perguntado sobre a história da sua amiga, e respeitando a sua condição de amiga dela, eu gostaria de falar para os pais que me ouvem. Para os pais que, de alguma maneira, foram atropelados pela vida pela partida de seus filhos. O quanto é difícil tentar reconstruir a nossa história quando falta aquele que muitas vezes era o sentido para todas as coisas. O Espiritismo, para que ele seja consolador, ele precisa nos entregar determinadas verdades, porque ele não é consolador como fórmula. Ele não é consolador através de um instrumento externo. O consolo do Espiritismo é o Espiritismo. É a essência do Espiritismo que é o consolo. Para que eu me console com a doutrina espírita, eu preciso me vestir dos princípios que ele possui. Na hora que eu me convencer de que meu filho vive, eu crio uma força espiritual descomunal, que não é somente para a questão da morte, mas para os embates da vida, as decepções, as doenças, as fraquezas que a vida vai nos chamar a ter que defrontar. As angústias, meu Deus, quantos lares tombam por uma série de situações, mas quando eu me fortaleço na ideia da imortalidade, eu tenho força para lidar com a partida de um filho. Tenho força para lidar com uma falência financeira, com uma traição, com um processo de desconstrução da minha saúde orgânica. E eu consigo ter uma força espiritual incrível a partir do momento em que eu me conceituo verdadeiramente como espírito. Quando eu me vejo verdadeiramente, eu sou sim um espírito e não um corpo. E eu vejo meu esposo, minha esposa, meus outros filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos e minha sogra, meu sogro, como espíritos que são, a minha visão de mundo se fortalece de uma maneira incomensurável. Então, de onde vem o consolo para o luto? O consolo vem da convicção de que a vida continua. Eu desconheço qualquer outro instrumento que seja mais forte na consolação de cada um de nós diante da perda dos nossos entes queridos do que aquilo que podemos chamar como sendo a chamada certeza de que eles vivem. Saber que nossos filhos vivem, nossos maridos, esposas, pais, mães, irmãos, que eles vivem
nossa, que a vida é imortal, que assim como eles se tornaram espíritos, nós também, a nosso tudo também nos tornaremos, e que nós nos encontraremos nos caminhos da vida, que a morte vai nos dar o dom de nós nos reencontrarmos, de nós nos revermos, de nós celebrarmos a vida, relembrar a história da humanidade, nós navegando por essa história, já estivemos tantas vezes juntos, desencarnamos, retornamos e vamos retornar. Esse majestoso cenário de movimentação espiritual que nós estamos. Ler as cartas consoladoras, ver o conteúdo, está na internet, está cheio, vai no YouTube, coloca cartas consoladoras, veja a quantidade de pessoas recebendo informações espirituais extraordinárias. Então, de onde vem o consolo? O consolo da doutrina espírita vem do princípio daquilo que Jesus deixou para nós. A vida continua. Saber que existe vida além da morte, dominar esse entendimento, ler as cartas consoladoras e nos convencermos profundamente de que somos espíritos, é a chave através da qual a gente consegue a força para superar. É fácil? Não é fácil. A gente cai, fragiliza, épocas do ano vão ser mais difíceis por conta das festas. Mas é assim, a gente vai se fortificando, vai aprendendo com as próprias quedas, e conheço muita gente que depois de uma perda dessa natureza se tornou uma pessoa muito mais completa, muito mais rica do ponto de vista emocional, porque consegue lidar com muito mais serenidade com os problemas que a vida nos traz.